Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Pessoal, eu vou dar continuação ao final do capítulo 11 de Holodomor, o Holocausto Esquecido, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Peço já que vocês puderem se inscrevam, compartilhem, deem like, façam um comentário, dê um dislike, enfim, eu agradeço, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Isso só aconteceu porque os inimigos do povo, a quem ele chamou de hienas, haviam assumido uma posição de proeminência na vila. O país todo estava alegremente construindo a sociedade socialista e industrializando e se coletivizando no cumprimento mais acelerado se coletivizando, entregando os grãos e subscrevendo títulos estatais e competindo no cumprimento mais acelerado das cotas. Enquanto isso, a nossa vila estava permitindo que certos inimigos do povo assumissem uma posição dominante e sabotassem a política do partido. O partido havia desmascarado esses atos hediondos e haveria de punir esses degenerados. Permanecemos sentados e amedrontados. Nossa respiração ficou presa na garganta enquanto esperávamos pela identificação desses inimigos do povo. O comissário da GPU veio à tribuna. Ele começou a olhar para alguns papéis que segurava nas mãos. E então, tomando-os na mão esquerda, ele colocou a mão direita no coldre do seu revólver. Nos olhou fixamente e começou a falar. Não vim aqui para fazer um discurso, vim aqui para fazer meu trabalho. Vocês ouviram o camarada comissário do partido no condado. Ele lhes disse que a sua vila está nas mãos dos inimigos do povo. Vim aqui para ajudar vocês a extirpar estes inimigos e fazer desta vila uma comunidade socialista. Ele fez uma pausa e, uma vez mais, começou a checar os seus papéis. Então, pigarreou e declarou: de acordo com as nossas fontes confiáveis, a sua vila está nas mãos de elementos mais indesejáveis. Neste momento, ele levantou a cabeça, assumiu uma postura militar e gritou em voz alta: que se apresente o presidente da 8ª centena. Um homem barbudo, vestido um sobretudo de tecido caseiro, se levantou e aproximou-se do palco. Em nome dos trabalhadores e camponeses, em nome da justiça soviética, eu o estou prendendo por sabotar o cumprimento da coletivização da centena, declarou solenemente o comissário da GPU. O homem olhou ao redor de si, tomado de perplexidade, começou a dizer alguma coisa, mas foi ignorado. O camarada comissário prosseguiu, ordenando ao presidente da 2ª centena que se apresentasse. Este era Stepan Kozmak, que era desprezado por seu tratamento brutal dos fazendeiros. Ficamos sabendo agora que, a despeito dos seus esforços, a centena se atrasara no cumprimento das cotas estatais de coletivização e entrega de grãos. O camarada Kozmak também tentou dizer alguma coisa, mas foi detido. O comissário então convocou e prendeu 2 outras vítimas, os presidentes da 3ª e da 5ª centenas. Para nossa grande surpresa, ele também prendeu o presidente do soviete da vila, o camarada Pachenko. Já mencionei que ele era membro do Partido Comunista e que havia sido nomeado para o seu cargo na nossa vila pela organização do partido e do governo do nosso condado. Agora, esse mesmo Pachenko estava sendo preso por fracassar na coletivização da nossa vila. O comissário sustentou que o comissário não se dirigia mais a ele como camarada.
usar a sua posição oficial para sabotar a política do partido e do governo na vila. Ficamos ainda mais surpresos quando o comissário mencionou o nome do camarada Riaboquim, o presidente da fazenda coletiva e membro do partido. Como comissário da GPU, anunciou, eu o prendo por seu fracasso em demonstrar as vantagens da fazenda coletiva sobre a individual, por deixar muitos cavalos morrerem de fome, por deixar os implementos enferrujarem e por fracassar no preparo do plantio da primavera. Depois disso, o camarada comissário se virou e deixou o palco. 2 soldados da GPU entraram no palco pela porta lateral, aproximaram-se rapidamente dos homens presos e os levaram para fora sem que oferecessem nenhuma resistência. Logo em seguida, o camarada Zeitlin encerrou a assembleia. Do lado de fora, nevava e fazia muito frio. Algumas horas depois, em torno das 7 horas da noite, chegamos a uma outra assembleia, a da nossa centena. Os funcionários chegaram tarde. Entre eles estava o representante regional do partido. Ficamos, entre aspas, honrados com um visitante tão distinto, porque servíamos como uma centena modelar que o camarada Zeitlin adorava exibir aos visitantes oficiais. A assembleia começou assim que chegaram os funcionários. O camarada Kisniak, transbordando de orgulho, chamou a assembleia à ordem e anunciou que o camarada Zeitlin iria falar. O camarada Zeitlin então nos apresentou o representante. Ele ressaltou para nós que a sua presença deveria ser um incentivo, deveria provocar, como gesto de reciprocidade, uma maior participação na competição socialista pelo rápido cumprimento das cotas de coletivização e entrega de grãos. Para nossa surpresa, o representante repetiu o mesmo discurso que havia feito poucas horas antes na assembleia anterior a que comparecemos, quase palavra por palavra. Então o camarada Zeitlin se levantou e anunciou que o camarada Kisniak podia dispor do pódio. Por instinto, soubemos que se esgotara o tempo para alguns de nós. O camarada Kisniak parecia estar eufórico com a atenção que os seus superiores lhe estavam concedendo ao permitirem que ele conduzisse a assembleia. Normalmente embriagado e cínico, mas agora sóbrio e mantendo a aparência de compostura. Ele estava fazendo uma tentativa vigorosa de se mostrar em sua melhor forma. Circulava um rumor entre os moradores, dando conta de que, numa de suas bebedeiras, ele havia desafiado o camarada Judas a fazer uma aposta. Ele se tornaria comissário da organização do partido no condado antes que o camarada Judas se tornasse comissário da GPU. Provavelmente era essa sua razão para tentar tanto impressionar os seus superiores, usando o comportamento não de um fazendeiro, mas de uma pessoa urbana. Contudo, não fez diferença quando ele se exibia diante do representante. Ele não teve êxito no seu objetivo. Em primeiro lugar, ele estava dando atenção excessiva ao representante. Esse foi um erro de cálculo fatal da sua parte. O camarada Zeitlin considerou o comportamento como ofensivo a si. Afinal, como chefe dos 1000, ele era um representante do Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia. Então, assim que ele abriu a boca para começar o discurso, Kisniak cometeu o seu segundo erro. Ele agiu mais à maneira de um político. Ele se dirigiu às mulheres primeiro. É bem verdade que ele se dirigiu a elas como camaradas mulheres, mas ele as pôs à frente do representante, a quem ele se dirigiu como o segundo na sucessão, e à frente do camarada Zeitlin, que foi colocado em terceiro lugar. O camarada Zeitlin se ergueu num salto e interrompeu Kisniak. Camaradas, disse ele numa voz mal-humorada, como representante do Comitê Central, é meu dever corrigir o camarada Kisniak. Ele sublinhou desdenhosamente que
O ato de se dirigir primeiro às mulheres era considerado pelo partido um vestígio do passado e um sinal de decadência. A Revolução Comunista tornara as mulheres livres e iguais aos homens, de modo que não se devia conceder-lhes nenhuma preferência. O camarada Zeitlin concluiu a sua interrupção, expressando a sua esperança de que o camarada Kisniak pediria desculpas por seu erro, e com isso se sentou. O representante apenas se manteve sentado ali, soltando anéis de fumaças de cigarro, aparentemente sem se deixar perturbar por esses procedimentos. O camarada Kisniak olhou para o camarada Zeitlin como se implorasse por piedade. Este último meneou a cabeça condescendente. Logo em seguida, Kisniak se dirigiu à audiência e murmurou o seu pedido de desculpas. Ele sentia muito ter se permitido relaxar na sua vigilância comunista. Ele nos assegurou que nunca mais repetiria aquele costume capitalista decadente de se dirigir primeiro às mulheres. Então, levantou seu papel e começou a ler o discurso. Para nosso completo espanto, o camarada Kisniak, na verdade, repetiu integralmente o discurso do representante, incluindo a teoria do formigueiro e o slogan: aquele que não está conosco está contra nós. Finalmente chegou o assunto pelo qual estávamos esperando. Havia inimigos do povo entre nós. Eles haviam tomado o controle de algumas dezenas e alguns grupos de 5 e no desempenho de suas posições oficiais. Eles mantinham a sabotagem, a brilhante política do partido na nossa centena e na vila inteira. Ao terminar o seu discurso, Kisniak apanhou um papel da mesa, deu uma olhada e gritou: líder da primeira dezena, apresente-se! Enquanto o pobre diabo se encaminhava para a mesa, ele anunciou: em nome do povo soviético, tenho a honra de prender você por sabotar o cumprimento das cotas de coletivização e entrega de grãos na sua dezena. De maneira assemelhada, ele prendeu mais 6 pessoas, entre elas 4 líderes de dezenas e 2 do grupo de 5. O líder do nosso grupo de 5, que desejava tão avidamente que nos juntássemos à fazenda coletiva, estava entre eles. Enquanto o último homem era chamado, a porta foi aberta com força e um soldado da GPU apareceu na soleira com um rifle apoiado ao ombro. Assim que o camarada Kisniak terminou a leitura da lista, os Vikovanetes avançou em direção aos líderes presos e apontou para a porta. Eles ainda estavam passando enfileirados diante da mesa dos funcionários quando o camarada representante acabou o cigarro e se levantou. O camarada Zeitlin o seguiu, deixando a tarefa de encerrar a assembleia ao camarada Kisniak, que a cumpriu às pressas. Enquanto vínhamos para fora, 2 trenós desapareciam na escuridão da noite invernal. Um deles estava carregado com os líderes presos, o outro com funcionários. Na manhã seguinte, descobrimos que prisões semelhantes haviam ocorrido em toda a vila. De 5 a 7 indivíduos foram presos em cada centena. Visto que eram ao todo 8 centenas, mais de 50 pessoas haviam sido levadas da vila uma única noite. Não sentíamos nenhuma compaixão pela maioria dos funcionários presos, mas também não sentíamos nenhum júbilo. Aquelas pessoas foram expurgadas como bodes expiatórios. Ao menos isso estava claro. Mas isso significava o fim de todos os expurgos? Quem seria o próximo da lista? O que de fato aconteceu em seguida foi totalmente imprevisto. Passaram-se de duas semanas sem uma única assembleia. Um dia sem assembleia sucedia um outro igual. Enquanto começaram a circular rumores, alguns diziam que o partido e o governo haviam abandonado a política de coletivização e deixariam os fazendeiros em paz.
Também havia o rumor de que o camarada Zeitlin partira em direção à capital em busca de novas instruções. Outros alegavam que os funcionários queriam nos deixar em paz até que fossem preparados novos campos de concentração e prisões para aqueles que ainda se recusassem a se juntar às fazendas coletivas. Os mais ativistas e funcionários comunistas mais dedicados haviam desaparecido de cena. O camarada Zeitlin também descobrimos, na verdade, havia sido convocado para o centro do condado, mas não sabíamos o que acontecera ao camarada Kisniak, o Komenenko e a outros do mesmo tipo. Ninguém os havia visto na vila desde a última assembleia. Para nós, estava ficando claro que algo de importante estava prestes a ocorrer. Dizia-se que Stalin havia escrito e falado recentemente em defesa dos fazendeiros. Em seu artigo intitulado A Vertigem do Sucesso, ele atacara funcionários e ativistas locais do partido por seu excesso de zelo na tarefa de implementar a coletivização. Havia o rumor de que ele ordenara que a coletivização assumisse um ritmo mais lento e que ele chegaria ao ponto de permitir aos fazendeiros que deixassem as fazendas coletivas se optassem por fazê-lo. Era difícil acreditar em tais rumores, no entanto, pois apenas pouco antes nos disseram em nossas assembleias que Stalin havia decidido levar a cabo um programa de coletivização compulsória até o 1º de maio, não importando qual seria o custo em sacrifícios humanos e materiais. Também nos informaram que Stalin havia anunciado uma política de eliminação de Kurkos como classe social. Em conformidade com isso, o governo promulgou uma lei que tornara legal o banimento de Kurkos de suas vilas e o seu envio para o exílio. Seria mesmo possível que ele houvesse mudado de opinião num espaço de tempo tão curto? Muitos dos nossos moradores não acreditavam nesses rumores e esperavam pelo pior. Contudo, o ódio generalizado à coletivização e aos lacaios do partido era tão grande que muitos se entregavam a devaneios esperançosos e aceitavam esses rumores como a verdade. Todo esse montante de informação nunca confirmada deixava os moradores amedrontados e enraivecidos. Onde estão aquelas navalhas? Era uma pergunta que se ouvia frequentemente sendo murmurada, ou exortações como: vamos pegar aquelas malditas navalhas, vamos trazer nossos cavalos e nossa vaca de volta daquela maldita fazenda coletiva. Ninguém teria ousado proferir essas palavras antes. Agora elas podiam ser ouvidas em todos os lugares. Os moradores estavam dispostos a lutar e até matar, se necessário. De fato, alguns dias depois, vimos 2 incêndios à distância na extremidade oposta da vila. Depois soubemos que o quartel-general da 7ª Centena havia sido posto abaixo com fogo. Então se espalhou a notícia de que os moradores estavam tomando de assalto as casas dos ativistas e dos funcionários da vila. Também ouvimos que alguém havia tentado destruir com fogo o prédio do soviete da vila, que janelas haviam sido quebradas no clube da vila, no centro de propaganda, e que a conexão telefônica com o centro do condado havia sido cortada. Mais de 1 quilômetro de fiação telefônica havia sumido. Então, numa noite, aconteceu o primeiro assassinato. Alguém pegou o camarada Judas numa emboscada e o espancou até a morte. Curioso, como é do feitio dos adolescentes, eu corri até o lugar em que o seu corpo fora descoberto. Ainda estava lá. Ele jazia numa sarjeta rasa da estrada principal da vila. A sua barba de sacerdote estava chamuscada
e o seu rosto muito queimado. A casula que ele costumava sempre usar desaparecera. Em um pedaço de jornal preso ao seu corpo, rabiscadas em letras maiúsculas e inclinadas, estavam as palavras: uma morte de vira-lata para um vira-lata. Finalmente, no fim de março de 1930, recebemos uma convocação para uma assembleia da centena. O salão da assembleia estava decorado da forma usual. A bandeira vermelha pendia na parede, na frente. Do teto pendia uma serpentina vermelha com palavras de ordem: morte aos inimigos do povo. A tribuna abaixo e a mesa dos funcionários estavam cobertas de pano vermelho. À hora marcada, um estranho apareceu à porta com 2 membros do soviete da vila. As falas e os ruídos arrefeceram. O membro do soviete da vila pegou um pedaço de papel do bolso, à altura do seu peitoral. Andou em direção à tribuna improvisada para os oradores e pediu silêncio. Antes de darmos prosseguimento à nossa agenda, ele leu vagarosamente: quero lhes apresentar o nosso representante do partido, o camarada Rimarenko. A audiência demonstrou o seu desprezo. Um homem desatou a rir. Algumas mulheres começaram a dar risinhos nervosos, mas as interrupções não duraram muito tempo e a audiência logo se aquietou. O representante ficou chocado com essa recepção e visivelmente irritado. Olhou à sua volta como se buscasse ajuda. Então fez um gesto de resignação com os braços. É assim que vocês dão as boas-vindas ao seu representante do partido? Perguntou em voz baixa. Ele fez uma pausa curta, olhando para baixo na direção das suas botas, como se tentasse descobrir o que fazer a quem o havia ofendido. Então ele se aprumou e nos deu uma advertência numa voz fria e irascível. Como representante do partido, não aceitarei que o Partido Comunista seja exposto ao ridículo. Ele parou por um momento, prendendo a atenção da audiência com o seu olhar hipnótico. Gargalhadas e risadinhas, ele prosseguiu, estão entre as formas bem conhecidas com as quais os inimigos do povo perturbam as assembleias construtivas dos patriotas soviéticos. Essas eram palavras familiares, mas não estávamos prontos para elas quando, naquele encontro noturno, havíamos vindo para a Assembleia determinados a defender os nossos direitos, a testemunhar a derrota dos funcionários locais do partido e a ouvir a proclamação de uma nova política qualquer coisa, menos a coletivização. Em vez disso, encontramos um indivíduo completamente desconhecido, um estranho que tentava nos intimidar até mesmo antes de descobrirmos quem ele era. Isso foi demais para nós. De maneira espontânea, irrompeu um pandemônio. Todos começaram a falar e a gritar no maior volume possível. Eu também ouvi o barulho intenso de pés pisoteando o chão em algum lugar atrás de mim. Mas o representante pareceu ter sido pego de guarda baixa por esse rompante apenas por um momento. Ele apenas se manteve de pé atrás da mesa, brincando nervosamente com seu lápis. Depois de olhar fixamente para a mesa por um momento, ele levantou a cabeça e sua voz impiedosa atravessou o rebuliço. Já aguentei vocês o bastante, ele urrou. A sua tensão nervosa havia desaparecido e a sua voz ressoou com autoconfiança. Estou atuando aqui sob as ordens diretas da organização do partido do condado. Qualquer pessoa que se opõe a essa assembleia é contrária à política do partido. Qualquer pessoa que me insulte está insultando o partido, pois eu sou o representante do partido aqui. Gostem vocês disso ou não? As suas palavras eram tão cortantes quanto uma lâmina. Entendemos a mensagem. Uma quietude ofegante e opressiva caiu sobre a audiência. Foi um encontro aterrorizante para todos nós. A nossa esperança de obter mudança foi rechaçada. Para pôr um fim àquela situação embaraçosa, o membro do soviete da vila apressou-se a proceder aos aspectos formais da Assembleia. Ele pediu à audiência que elegesse
o presidente e o secretário da Assembleia, como era a prática geral. Contudo, ninguém parecia ansiando por essa honraria. Todos se mantiveram em silêncio, como que numa conspiração para fazê-lo, e ninguém nomeou nenhum candidato a presidir e conduzir a Assembleia. Este foi um estado de coisas imprevistos e tenso. O representante seguiu de pé diante da audiência e continuou a brincar com o lápis. Ocasionalmente, ele olhava indignado para o membro do soviete da vila como se eu estivesse repreendido por sua incapacidade de controlar as pessoas. Vendo que a situação estava se tornando mais crítica, deu um passo adiante. Como fizera antes, levantou as mãos para o ar. Esse gesto parecia ser a sua marca registrada. Então fixou os seus olhos cortantes sobre nós e fez um comentário casual numa voz baixa. As pessoas que se opõem contra mim sempre se arrependem, mais cedo ou mais tarde. Ele pausou, observando a audiência para ver que impressão as suas palavras estavam causando, e então continuou. E isso se aplica a vocês também, caso queiram desconsiderar o fato de que eu sou o representante do Partido Comunista. Então, ele acrescentou no mesmo tom de voz baixa, mas com ênfase em cada palavra. Qualquer um que se opõe ao partido merece ser eliminado. As palavras tiveram o efeito desejado. O silêncio foi assombroso. Ninguém riu nem falou nada. Todos ficaram mudos, incapazes e temerosos de proferir qualquer palavra de protesto. Esse seu pessoal, ele se dirigiu em seguida ao seu companheiro em voz alta para que todos fossem capazes de ouvi-lo. Esse pessoal não é capaz ou simplesmente não quer aproveitar as vantagens da democracia que lhe está sendo concedida pelo Partido Comunista. Ele fez uma pausa, esperando que houvesse alguma resposta ao seu comentário, mas não veio nenhuma. Todos estavam sentados, mansos como criança em frente de um pai ditatorial, com a atenção presa a ele. O camarada representante pigarreou. Camarada, dê prosseguimento à agenda sem nenhuma formalidade. Dê procedimento à agenda, sem nenhuma formalidade. Ele ordenou ao seu companheiro que agora tinha de conduzir ele mesmo à Assembleia, sem um presidente ou secretário eleitos. E foi o que ele fez. Depois de hesitar por algum momento, ele anunciou que o camarada representante faria um discurso. Este último já estava se dirigindo à tribuna. Como foi mencionado anteriormente, o camarada representante era um estranho na vila. Não sabíamos quem era nem qual era sua ocupação, mas éramos capazes de ver que ele não era um de nós e que não era um trabalhador braçal. Ele era um habitante da cidade, como todos os outros recém-chegados à nossa vila. Ele era limpo, bem nutrido e se vestia com bom gosto, tanto quanto eu era capaz de julgar. Era possível ver facilmente o ressentimento que nos voltava, como se estivéssemos culpa pelo fato de que ele se encontrava preso à nossa vila. Enquanto ele se aproximava